O atual momento da pecuária exige cada vez mais planejamento eficaz. Com o aumento dos abates de fêmeas em muitas regiões do país, a necessidade da análise do ciclo pecuário se torna mais fundamental. Recentemente, e esse texto de abertura faz parte disso, no boletim do Cicarne, Centro de Inteligência da Carne, edição de número 63, a Embrapa reuniu pesquisadores para debater o ciclo pecuário. E nós vamos conversar, direto de Bagé, no Rio Grande do Sul, com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Dr. Vinícius Lamperti. Dr. Vinícius, estamos no final do ciclo da pecuária, todo mundo está dizendo isso, e qual é a importância da análise desse ciclo para garantir rentabilidade na atividade da pecuária de corte? Muito boa tarde. Boa tarde, Jorge Zaidan e todos os participantes aí do programa. Com satisfação, é uma honra estar com vocês aí nessa tarde. Realmente, nós estamos naquela expectativa, principalmente os produtores, aqueles que dependem da seu faturamento para pagar as suas despesas, seus investimentos na pecuária, de que estejamos realmente no final deste ciclo. Tendo em vista, basicamente, que nós estamos com preços em queda, né, nesse ciclo de pecuária, que ocorre entre 5 a 6 anos, já há um bom tempo. Esse ciclo ele vem se repetindo, ele é um ciclo bem conhecido, relacionado com a produção de bezerros e abate de fêmeas. E nessa redução, nesse de preço, a expectativa é que o abate de fêmeas no próximo ano ele possa não ser tão intenso, e com essa redução do abate de fêmeas e diminuição de oferta de animais gordos no frigorífico, a gente possa iniciar a retomada de preço. Cabe salientar que não se espera já no próximo ano já uma retomada de preços elevados, né? Ou seja, chegar num pico, num patamar de preço elevado, mas sim uma retomada, uma expectativa para 2025, 2026, nós já retornar para um pico de alta novamente no ciclo pecuário. O ciclo, como é que o senhor define? Como é que os pesquisadores definem um ciclo de pecuária? Que pode ser, eu já ouvi falar de 3 anos, de 4 anos, e agora, com essa informação do boletim do Cicarne, de 6 até 8 anos. Como é que a gente define e como é que a gente mede um ciclo pecuário? Excelente questão. A gente basicamente mediu o ciclo pecuário com duas variáveis. A gente colocou uma variável, seria a flutuação do preço, que sozinha ela não explica muito, tu não consegue definir, identificar um padrão, mas quando tu coloca na mesma análise a taxa de abate de fêmeas, ficou bem evidente, a gente pode ver lá, quem for ler, está disponível, né, a publicação no site da Embrapa, existe um gráfico que mostra, desde 2006, 2012, 2018, né, ciclos de baixa. Ou seja, os menores preços que são refletidos pela definição do ciclo, que é essa oscilação entre abate de fêmeas, entre oferta basicamente, de bezerros. Né? E essa conjugação desse conjunto de variáveis nos dá essa oscilação de alta e baixa que, em torno de 5 a 6 anos, ela se repete. Talvez alguns falem em 3, porque 3 tu chega no meio do ciclo, então do 3 tu volta, né, entre baixa e alta, mas o ciclo de alta oscila, volta a cada 6 anos, e o de baixa também. Isso que o passado, né, os dados históricos têm nos mostrado até o momento. Queria que o senhor esclarecesse o seguinte, nós lemos, eu li o boletim do Cicarne, esse número 63, né? E ele reforça muito o texto, vocês pesquisadores reforçam muito a necessidade de o pecuarista entender bem esse ciclo pecuário. E eu entendi o seguinte, que aquele pecuarista que entendeu o ciclo pecuário, ou seja, vendeu na hora certa, comprou na hora certa, esse está mais tranquilo. E aquele que não entendeu e fez negócios, ou comprando boi magro, ou vendendo boi gordo, fora do período ideal, esse está perdendo dinheiro. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, se é realmente isso que eu estou pensando. Exatamente, perfeito, Zé, exatamente. O que acontece muitas vezes, que é uma notícia ruim, o fato de um preço baixo ou estar numa fase de baixo do ciclo pecuário, ele causa
muitas vezes um pessimismo, e alguns produtores entendem isso como algo que no futuramente vai persistir, né, essa tendência. Então ele acaba saindo. Olha o que acontece. Quando ele não compreende o ciclo pecuário, numa fase de baixo, ele sai da atividade muitas vezes. Então ele acaba vendendo por um preço baixo, saindo das atividades, vendendo, abatendo suas matrizes. Sendo que, na verdade, está preconizado, o que a gente recomenda, é o que talvez a gente pudesse salientar como nossa principal mensagem, é que o próximo pico de alta, os novilhos que participarão do próximo pico de alta, são os filhos das matrizes acasaladas em 2023. Ou seja, no momento de baixa é o momento de pisar no acelerador e investir, né, na cria, investir, né, no investimento exatamente na reprodução, porque são 9 meses de gestação, tem o desmame, tem a recria, até nós obter um novilho gordo, nós já estaremos usufruindo de um ciclo de alta. Então o momento é um momento de aprendizado, de compreensão, não é um momento de pessimismo, de desespero, mas pelo contrário, justamente se planejar para que num próximo ciclo de baixa ou de alta, o produtor possa estar preparado para compreender isso e aperfeiçoar a sua gestão. Esse é a nossa principal mensagem, o aperfeiçoamento, né, da gestão ao entender melhor esse ciclo pecuário. Esse conceito do boletim, do Sicarni, reforça mais ainda que a pecuária é uma atividade de retorno lento, diferente do milho, da soja, em que o retorno é numa temporada, diferente do frango, do suíno também, que o retorno é mais rápido, vendendo o animal pronto para ser abatido. Então as lições são diferentes, né, doutor? Exatamente, a gente chama assim, tem um termo técnico que se fala que é delay. O que é o delay? É o tempo que se demora entre uma ação e uma reação. Né? Na atividade agrícola, tu pode ter isso em 3, 4, 5 meses, dependendo da cultura. Né? Hortigranjeiros, produção de alface, por exemplo, mais curto ainda. E na pecuária ele é longo. Então, de certa forma, isso não é um ponto negativo, é um ponto positivo, porque dá ao produtor, ao investidor, tempo de antever e se planejar nessa atividade. Ao mesmo tempo que ele demora a resposta, você tem maior condição de aperfeiçoar a sua gestão e usufruir dessa característica da atividade, que é uma atividade pecuária, né, extremamente importante para a economia, de produção de alimentos, né, de proteína de altíssima qualidade a partir de fibras e forragens que não são consumidas pelo ser humano. Então, realmente, ele tem um intervalo maior, mas isso, na verdade, não é uma desvantagem, ele pode ser até uma vantagem, né, em termos de produção e gestão na pecuária de corte, comparada com outras. Explicasse melhor essa vantagem, né? Pode ser vantagem. A gente fica imaginando o seguinte: o pecuarista tem que aprender essa lição de vender na baixa, aliás, comprar na baixa e vender na alta, né? Então já é uma tarefa que aparentemente é simples. Ó, vende na alta, compra na baixa, né? É o que o mercado financeiro orienta. Parece muito simples isso. Mas eu imagino que seja difícil demais para o pecuarista, aquele que está no dia a dia. Além dele ter que fazer esse tipo de conta, de planejamento, ele tem outras questões também que o boletim do Sicarni menciona, que é a sustentabilidade, a gestão da propriedade e a gestão social também. Parece que a atividade pecuária vai ficando mais difícil, é isso, doutor? Depende do ponto de vista, realmente, a pressão, ela é cada vez maior, mas como a gente quer preconizar isso no nosso boletim, na verdade, é enxergar isso como metade do copo cheio, né, como uma oportunidade. A gente sabe que a gente tem que ter uma visão, né, clara de futuro, pelo menos entender as tendências, os padrões e nos antever a elas. Acho que essa é a grande contribuição de instituições de pesquisa, do Embrapa, universidades, para que o produtor possa aí se organizar, né, melhor. As pressões existem, elas são inerentes a questões ambientais, a questões sociais, trabalhistas. Isso já é uma pressão que o produtor ele sofre constantemente. Então a gente entende o produtor como realmente um profissional de extrema importância, né, para o agronegócio, não só para o agronegócio, mas para o Brasil, pela essa capacidade de resiliência. E é um exemplo, porque na verdade a indústria é uma indústria de céu aberto. Então ele está exposto aos riscos, exposto a questões climáticas e muitas variáveis fora de controle. Por isso, então, Jorge, que a gente entende que a contribuição do entendimento do ciclo pecuário ele pode minimizar essas variáveis que estão fora de controle e inserir variáveis que possam
serem controladas. Então, o produtor, quando ele se apercebe que ele pode, numa lógica de compreensão de planejamento forrageiro dele, de venda de animais que não são tão produtivos para melhorar o faturamento, o fluxo de caixa, ou seja, de reduzir a carga. Um dos problemas que a gente observa realmente é o excesso de carga do animal, né, e faltando alimentação. Isso faz com que o produtor venda quando todo mundo vende, compra quando todo mundo compra. Então, esse planejamento forrageiro, através de empresas de consultoria, de assistência técnica, né, disponível, que ele possa estar assessorando, com certeza vai contribuir para que ele possa ter uma virada de chave e, com isso, melhorar seu faturamento, melhorar o seu fluxo de caixa e se preparar para o próximo ciclo pecuário. Não está todo perdido, ele ainda tem muitas coisas que ele pode aprender e fazer, né, e a partir desse ano mesmo, né, é possível a gente usufruir e surfar numa onda de alta, embora seja difícil, mas não é impossível, e o boletim está justamente aí com valiosas informações que possam contribuir nesse sentido para os produtores e técnicos, né, na pecuária de corte. E esse boletim está disponível para todo mundo na internet, né? A Embrapa já presta esse serviço valioso, não só na agricultura, mas na pecuária também. O boletim está disponível. Busca na internet que você localiza todos os outros boletins também. Esse é o de número 63, sempre muito importante. Doutor Vinícius, estamos terminando para a gente entender e fechar essa questão do ciclo. Nós estamos fechando o ciclo agora e vamos começar imediatamente. Como é que é o calendário desse ciclo? Não existe um consenso, assim, Jorge, total definido, até porque um ano é diferente do outro, existem muitas surpresas, como o mercado desse ano ele foi um pouco atípico, né, em função dessa mudança do preço muito brusca, né, abrupta que houve, mas a perspectiva é que se o passado explica o futuro, pelo menos em parte, entende-se que a retomada de preço vai se dar quando? Essa é uma variável, uma informação importante. Os dados olhando para o passado, a gente percebeu isso. Quando a média de a taxa de abates anual, ela não cair, ela voltar ela não subir mais, ela começar a cair, é o início da retomada do ciclo de alta. Isso que tem os anos anteriores tem nos mostrado. Esse ano, possivelmente, comparando com outros, a taxa de abates foi acima, ainda não fechamos o ano, né, para dar essa informação com precisão, acima de anos anteriores. Vamos ver no fechamento desse ano e no próximo ano, se o próximo ano a taxa de abates ainda for alta, o ciclo ainda ele vai se estender por mais um pouco. Mas se a taxa de abates diminuir, a gente vai com isso diminuir a oferta de animais e já ter na expectativa aí vislumbrando já uma retomada desse preço e enxergando já um pico, né, um preço de alta aí no ciclo daqui a alguns anos, especialmente 2026. Pelo que o senhor está dizendo, o pecuarista fica sujeito ao ciclo pecuário, né? O que o ciclo definir, ele vai estar sujeito. Mas ele também pode definir o ciclo, né? O senhor disse que no ano que vem, se o volume de abates de fêmeas, que foi muito grande este ano, aliás, 2023 se caracterizando como um ano de forte volume de abate, de grande volume de abate de fêmeas. Se no ano que vem esse volume continuar alto, o ciclo ainda vai estar por aí, atrapalhando a vida do pecuarista. Mas ele pode também, de uma maneira inteligente, como o senhor disse, segurar esse abate, tentar fazer a gestão da propriedade de uma outra maneira e acabar logo com esse ciclo. Tomara que seja assim.